amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Todos os anos, no dia 1º de janeiro, a Igreja celebra uma festa muito especial, a solenidade de Maria, Mãe de Deus. A passagem para essa festa é do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 16 a 21. A narração do nascimento de Cristo em Belém, com foco na reação dos pastores à mensagem dos anjos de que nascera o Salvador, a ida deles às pressas para ver Jesus, Maria e José, a quem contaram o que lhes acontecera, e a atitude de Maria, guardando e ponderando tudo isso em seu coração. No grego, a expressão, em vez de guardar, é entesourava, colocava no coração seu tesouro. Lucas também diz que Maria ponderava tudo no coração. E a palavra grega usada no original do Evangelho para isso significa literalmente colocar junto, juntar. Como se Maria estivesse reunindo essas coisas por ali, ponderando-as, ruminando-as, voltando a elas de novo, agrupando-as novamente, agrupando as várias partes do mistério que lhe está sendo revelado, de quem é o seu filho, aquele bebezinho na manjedoura. De fato, diz o versículo 17 que os pastores, vendo Jesus, contaram o que se lhes havia dito a respeito do menino. Ou seja, o que o anjo lhes dissera, que está nos versículos 10 a 14. Não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. E subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste, que louvava a Deus e dizia: Glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens, objetos da benevolência divina. Onde teria Lucas conseguido a informação a respeito desta atitude de Maria? No capítulo 1 do seu Evangelho, no versículo 2, Lucas esclareceu que o seu Evangelho é baseado no testemunho ocular dos eventos. Certamente aqui o testemunho foi o de Maria. O relato da infância de Jesus, Lucas terá obtido com a própria mãe do menino. Provavelmente quando passou 3 anos em Éfeso, como narra o livro dos Atos dos Apóstolos, nos capítulos 18 e 19. Era em Éfeso que o apóstolo João morava com Maria. Portanto, nesta solenidade, a leitura é como que nos abre uma janela para o coração e a mente de Maria, que tudo recolhe, entesoura e, sobretudo, medita a respeito do mistério do seu filho, o menino Jesus e Salvador. Logo a seguir, Lucas narra que, depois que os pastores voltaram aos campos, glorificando a Deus pelo que tinham visto e ouvido, no 8º dia após o nascimento, o menino foi circuncidado como mandava a lei de Moisés. E nessa ocasião lhe foi dado o nome de Jesus, que nós sabemos significa Deus salva. Assim, nesse dia, revela-se não só a sua identidade e o seu nome, mas a sua missão. É o Senhor que vem para salvar. Esse mistério Maria ponderava como mãe do Salvador, mãe de Cristo, mãe do Senhor Deus. E a Igreja nos propõe, como primeira leitura, a passagem de Números 6, versículos 22 a 27, em que o Senhor diz a Moisés como o sumo sacerdote Arão, irmão de Moisés, deverá abençoar o povo de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde, te mostre a sua face e te conceda a sua graça. Volva para ti o seu rosto e te dê a paz. E Deus ainda acrescentou: assim, Arão e seus filhos deverão colocar o meu nome no povo de Israel e eu os abençoarei. De um lado, a Igreja está colocando uma bênção na solenidade da Mãe de Deus, abrindo com ela, com uma bênção, o ano que se inicia em 1º de janeiro. Por outro lado, através da bênção, como narra o livro dos Números, Deus colocava seu nome no povo de Israel, de um modo espiritual. Já no 8º dia após o Natal,
quando a Jesus foi dado o nome de Deus salva, não há só uma bênção do Senhor Deus, mas é o próprio Senhor que vem em pessoa. Temos a bênção de recebermos o Deus encarnado, a palavra feita carne, o que também está sendo celebrado. Enquanto o Salmo 66 é proclamado, com o tema de que Deus possa abençoar o povo na sua misericórdia e fazer brilhar sua face sobre ele, e ser louvado até os confins da terra por todas as nações, retomando a bênção de Números, pelo Novo Testamento vemos Deus derramando a sua misericórdia e mostrando-se na face do Cristo nenê. Sem dúvida, Maria estaria ponderando também isto em seu coração, olhando para o recém-nascido e contemplando a face dele, como as mães costumam fazer, e meditando no mistério que estava nele. Já a segunda leitura é de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 7. A única vez que Paulo menciona a Virgem Maria, quando diz que, chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, para redimir o seu povo e para que pudessem ser adotados como filhos, e por isso pudessem rezar, Abá, Pai, transformando-se de escravos do pecado em filhos e herdeiros. Nessa leitura está tanto a divindade como a humanidade de Jesus. É o eterno Filho de Deus, enviado por ele do céu. Toma a natureza humana, nascido de mulher, sendo realmente filho do homem através de Maria. Foi essa verdade que levou a Igreja a proclamar, num concílio, o Concílio de Éfeso, no ano 431 d.C., que Maria é mãe de Cristo, pois havia quem naquela época estivesse negando a plena humanidade de Jesus e negando que Maria fosse sua mãe, a mãe do Filho Divino de Deus. Por isso, a Igreja primitiva veio a esclarecer que Maria não era só a mãe do Messias judaico, mas a mãe de Deus, e chamou-a Theotokos, que quer dizer em grego dar à luz Deus. A palavra Theos é Deus, e Tokos vem de tiktó, que significa gerar ou dar à luz. Com essa proclamação, a Igreja estava salvaguardando a verdade de que Cristo era divino já na concepção, e não veio a ser divino depois da sua ressurreição e ascensão, como alguns alegavam. Jesus foi concebido verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E é isso que estamos celebrando nessa solenidade. Jesus tem um só Pai, Deus. A natureza humana que ele assumiu nunca o afastou do Pai. Por natureza, é filho de seu Pai segundo a divindade. Por natureza, é filho de sua mãe segundo a humanidade. Mas é propriamente filho de Deus em suas duas naturezas. Alguns cristãos relutam em chamar Maria mãe de Deus. Às vezes pensam que isso seria fazê-la grande demais, ou maior do que Deus, ou fazer dela divina. Mas não é isso que a Igreja Católica afirma. A Igreja afirma que Maria é uma criatura de Deus. Há outros cristãos que alegam que a Igreja estaria dizendo, implicitamente, que Maria é mãe da Trindade, e isso a faria pré-existente ao Deus Trino. Mas a Igreja jamais disse que Maria fosse mãe de Deus Pai ou do Espírito Santo. Ela somente é mãe da segunda pessoa da Trindade, que é o Filho de Deus, feito verdadeiramente homem na encarnação. Assim, quando Maria gestou Jesus, não se tornou mãe apenas do seu corpo. Ela gestou uma pessoa, e essa pessoa é divina, o Filho eterno do Pai. O Catecismo da Igreja esclarece que a linguagem Mãe de Deus vem da própria Escritura, pois Lucas, no capítulo 1, versículo 43, na visitação de Maria a Isabel, narra que esta, ao receber Maria em sua casa, ficou cheia do Espírito Santo e disse: "De onde me é dada a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor?" E a expressão grega aqui usada, Kyrios, no Antigo Testamento é usada mais de 1000 vezes para referir-se a Deus, que se encarnou em Jesus.
O Catecismo ainda explica, no parágrafo 495, que quando se declara algo sobre Maria, como nessa solenidade, a razão é iluminar algo sobre o Cristo, proteger alguma verdade sobre ele que está correndo o risco de ser distorcida. Neste caso, vamos tornar a referir que alguns cristãos estavam negando que Jesus fosse verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Então a Igreja confessa Maria como Mãe de Deus para resguardar o mistério da encarnação, dizendo assim no parágrafo 466: é Mãe de Deus não porque o Verbo de Deus tirou dela sua natureza divina, mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado, dotado de uma alma racional, unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. É o que se celebra todo 1º de janeiro. E por todas essas razões, podemos rezar a segunda parte da Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Porque Maria nos dá seu Filho, Jesus, é Mãe de Deus e nossa Mãe. Podemos lhe confiar todos os nossos cuidados e pedidos. Ela reza por nós, como disse por si mesma: faça-se em mim segundo a tua palavra. Confiando-nos a sua oração, abandonamo-nos a ela e com ela à vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade, como Jesus mandou rezar no Pai Nosso. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.